Então, aqui fazer um bocadinho. Espera aí. Agora sim. Foi o. Bom dia a todos. Cabe-me então aqui fazer um bocadinho a nossa apresentação enquanto é XP e depois a apresentação do Bruno. Portanto, fui apanhada aqui um bocadinho de surpresa. Portanto, vamos lá. Mas pronto. Isto da XP, eu acho que quem já está aqui já conhece, ou pelo menos já teve referências de outras pessoas. E, portanto, a parte da imobiliária tem aqui uma grande liberdade e como, não sei como é que, peço desculpa, o colega da Madeira falou, Xavier. acho, como é que ele chama? Desculpa, Xavier. Xavier. Como o Xavier falou e muito bem, nós hoje em dia não nos podemos limitar aqui ao nosso cantinho, não é? Portanto, temos de sair um bocadinho da zona de conforto, e eu acho que a XP permite isso muito bem, não é? Não é uma imobiliária que nos limita, que está sempre aqui. Não, deixa-nos sair da nossa zona de conforto e deixa-nos, de alguma forma, explorar outras situações, e isso para mim atrai-me. Aqui no caso da Academy, não é? Portanto, que também acho que é aqui o ponto que nos traz aqui. Acho que no futuro tem grande potencial para ajudar os eventuais novas pessoas que queiram ingressar na XP, porque eu acho que quem está nesta zona, quem está no imobiliário, tem sempre que aprender. Portanto, é um mercado que está sempre em constante mudança, é um mercado que exige que nós, enquanto pessoas, estejamos sempre a evoluir, sempre à procura de mais. E acho que a Academy pode ser uma mais-valia para os consultores que realmente, por um lado, queiram pertencer à XP, mas também não se limitem a ficar na sua zona de conforto e que, de alguma forma, queiram expandir os Sim, bom seus dia. horizontes. É para comunicar uma avaria. Ah, é para o David? Não sei. Para o senhor estava a falar, mas não era para nós, já percebi. Pronto. Então, agora a parte do Bruno. Eu já conheço o Bruno há algum tempo. Acho que o Bruno é, como nós todos na Academy, uma pessoa que realmente tem uma vontade de evoluir, tem vontade de crescer e principalmente tem vontade de partilhar os seus conhecimentos. Portanto, é da área da psicologia, já está no imobiliário há alguns anos e, portanto, acho que todos nós vamos de certeza aprender e alguma coisa. Eu costumo dizer, quando faço muitas formações, que mesmo que a gente não leve tudo o que se fala, se levarmos uma coisinha que seja para o nosso dia a dia e aquela coisinha que seja nos ajudar a elevar os nossos conhecimentos, já é fantástico. E se pusermos isso em prática, já é uma grande ajuda. Portanto, vou passar ao Bruno. Já é a minha vez, David, ou queres dizer alguma coisa? Não, exatamente, é a tua vez, até porque hoje o plano é um plano denso, não é? Só pelo título Pronto. dá para a gente ficar assustado, não é? Portanto, isto é, vamos lá saber como é que é. Então, ou nós fazemos um plano ou trabalhamos o plano dos outros, não é? Portanto, isso eu fiquei muito curioso. Ora, vou aqui só partilhar. Conseguem ver já? Não. Sim. Ok. Pronto, só fazendo aqui então, uma breve introdução. Antes Como a disso, Carla estava. Se puseres isso, se conseguires pôr isso em modo de apresentação, fica maior. Sim, sim, Senão, ok. já, já Ora, tinha aí está, clicado. cinco estrelas. Uma breve apresentação, como a Carla estava a dizer, a minha área de base no fundo é psicologia, depois estive muito ligado à parte da formação e recursos humanos, até que cheguei aqui ao imobiliário. Quando eu estava a pensar na apresentação e no tema, eu gosto de trazer temas que nós possamos não só utilizar no imobiliário, como também na nossa vida em outras áreas. E esta questão do plano estratégico acho que é muito importante do ponto de vista de nós nos organizarmos e termos mais controle sobre aquilo que fazemos durante o nosso dia.
Agora, aqui, esta frase de já tens o teu plano ou vais continuar a trabalhar no plano dos outros, é um pouco assim num tom mais provocatório para levar à reflexão, para que nós pensemos aquilo que estamos a fazer, aquilo que nós queremos atingir em termos de objetivos, e, no fundo, tomarmos controle do nosso dia e daquilo que formos fazendo. Porque se nós não tivermos este controle, se nós não tivermos esta organização, no fundo, vamos estar a trabalhar no plano dos outros, no sentido em que a nossa família vai condicionar o nosso dia, a própria sociedade vai condicionar o nosso dia, o trabalho que nós temos de alguma forma vai condicionar e nós vamos parecer meio que baratas tontas, passo a expressão, porque vamos estar a fazer coisas que não são prioridade, que não são tão importantes e vamos chegar ao final do dia completamente cansados, não só fisicamente, mas emocionalmente, porque nós não tivemos praticamente controle nenhum sobre aquilo que estávamos a fazer e íamos respondendo às coisas conforme elas iam acontecendo ao longo do dia. Pronto, eu acho que uma das coisas que é importante aqui distinguir é a diferença entre a agenda e o plano. Quando eu estava a trabalhar nos recursos humanos, que efetivamente foi assim que eu comecei também no ramo imobiliário, foi ligado aos recursos humanos, eu já começava a trabalhar com os agentes que ia recrutando esta questão do plano estratégico. E eles diziam que já tinham uma agenda, colocavam determinadas ações na agenda e ok, porreiro, isso é bom do ponto de vista da organização. Eu agora, fugindo um bocadinho do ramo imobiliário, só para dar um exemplo do que é a agenda e do que é o plano, eu podia dizer, por exemplo, se nós escrevermos na agenda ir ao ginásio, ok, vai ter o dia e a hora que vamos ao ginásio. No fundo, nós na agenda vamos colocar uma ação para fazermos no fundo, organizamos-nos dessa forma para ter a certeza que é cumprida essa ação. Agora, o plano é algo mais específico. Pegando neste exemplo do ginásio, ok, eu vou ao ginásio, mas vou fazer o quê? Vou fazer 10 repetições disto, vou trabalhar os ombros, vou trabalhar as costas. É algo mais específico também para que nós depois consigamos medir aquilo que estamos a fazer e os resultados que formos obtendo. Portanto, o que é o plano estratégico? No fundo, o plano estratégico é como se de um mapa se tratasse, porque vai ter aquilo que nós queremos fazer, como é que vamos fazer e, no fundo, a direção para onde nós queremos ir. Eu não vou expandir muito, a ideia aqui é partilhar um pouco da minha experiência, partilhar uma ou outra dica, algumas ferramentas, mas esta questão do plano estratégico, eu podia estar aqui um dia a falar sobre o plano estratégico ou qualquer outro pressuposto ligado ao plano estratégico, qualquer um desses temas daria para um dia inteiro facilmente. Por isso a ideia aqui é só mesmo dar algumas achegas e pronto, depois também teremos a oportunidade eventualmente de desenvolver outros temas e qualquer questão que tenham estão à vontade. Mas, no fundo, a ideia do plano estratégico é precisamente esta, é nos organizarmos e termos noção daquilo que estamos a fazer, o caminho para onde queremos ir e depois termos também a noção de até que ponto estamos a atingir os resultados que pretendemos e isto é tudo uma forma também de alavancarmos o nosso negócio, no fundo. Portanto, qual seria então a importância do plano estratégico? É um bocadinho aquilo que eu estava a falar e eu tenho aqui também esta frase porque certamente que todos nós já sentimos que apesar de estarmos a trabalhar muito, de termos o dia completamente preenchido, chegamos ao final do dia e parece que não houve progresso nenhum. E esta questão do plano estratégico também é para combater um pouco isto, e nos mostrar que afinal se calhar aconteceram determinadas coisas e com o progresso e combater também aqui esta fadiga mental e no fundo nos manter motivados e alinhados com o nosso propósito e com os nossos objetivos. Por isso é que é importante nós seguirmos um plano e criarmos um plano. Como é que nós então podemos criar este plano?
há determinadas dicas que eu sugiro sempre para a criação deste plano. Uma delas seriam criar blocos de tempo. E o que é isto dos blocos de tempo? No fundo, é nós pegarmos, eu costumo fazer o plano semanal, por isso, cada dia divido o dia em vários blocos de tempo. Blocos estes que eu sugiro que sejam de 15 minutos. Porquê? Porque há tarefas que nós temos que são muito rápidas de executarmos. Por exemplo, ver o e-mail, ver que produtos novos entraram no Idealista, naquela zona. E se nós nos cingirmos a estes 15 minutos, garantimos que aquela tarefa não se vai prolongar mais do que aquilo que deveria. E, ao mesmo tempo, o facto de nós criarmos blocos de 15 minutos dá-nos muito mais flexibilidade, porque eu, ao longo do dia, consigo colocar imensos blocos de 15 minutos e, quando as tarefas precisam de mais tempo que esses 15 minutos, é apenas o caso de nós pegarmos e termos vários blocos, múltiplos blocos de 15 minutos, ou seja, 30, 1 hora, 2 horas, o que for, dependendo da tarefa ou da ação que tivermos para fazer. Mas é uma forma também de nós tornarmos mais visível, por assim dizer, todas as ações que temos durante o dia, e eu sugiro que coloquemos no nosso plano blocos precisamente para tudo aquilo que temos de fazer. Se nós temos de ir buscar os filhos à escola, isso vai ser um bloco de tempo. Se nós temos de almoçar, obviamente isso vai ser um bloco de tempo. Se nós vamos fazer algum tipo de ação, isso entra no bloco de tempo definido para aquele plano estratégico. Agora, o que é que eu sugiro em termos de blocos? Há alguns blocos que eu sugiro que o nosso plano estratégico tenha sempre. Um deles é o bloco de seguimento. O seguimento é extremamente importante. Eu não vou dizer que todos os dias ouço isto, mas posso dizer seguramente que todas as semanas, ao falar com clientes, eles me vão dizer que o seguimento, pronto, porque já têm o imóvel entregue a outras imobiliárias ou porque já tiveram, e o seguimento que tiveram foi pouco ou nenhum, porque ninguém lhes dava feedback disto ou daquilo, porque ninguém lhes dizia o que é que estava a acontecer, porque ninguém lhes dizia o que é que estavam a fazer pelo imóvel deles. E entra aqui esta questão do seguimento. Se nós já sabemos que os outros estão a falhar nisto, é algo que nós, na minha opinião, devemos investir também na nossa estratégia e ter um bom seguimento. Esta questão do seguimento também é importante porque, por exemplo, vamos imaginar que nós criamos aqui um bloco de seguimento à segunda-feira, e eu sugiro que depois o plano estratégico nasça deste bloco de seguimento. Nós vamos ver, ok, eu tenho de falar com a Maria, com o Manuel, com o Joaquim, que são clientes motivados por esta ou aquela razão. Isto são dessas. Nós vamos criar ações, no fundo, a partir daí. Ou seja, eu tenho de fazer uma reunião com o Joaquim. Isso vai ser uma ação que depois vai entrar no plano estratégico. Mas, do mesmo modo, nós temos vários imóveis. Há aqui imóveis que até são mais interessantes, porque eu baixei o preço daquele terreno, ou porque aquele cliente está muito motivado agora por vender aquela moradia, porque, pronto, seja lá que razão for. Nós vamos ter aqui determinadas ações para fazer com estes imóveis que deverão entrar no nosso plano estratégico. E este bloco de seguimento serve para isso, serve para nós garantirmos que não estamos a deixar passar nada, que não temos ali assuntos importantes que são pendentes, e também nos ajuda a criar um plano estratégico para a nossa semana. Outro bloco que eu sugiro está muito ligado com a marca pessoal. Eu aqui também não vou desenvolver muito, mas a ideia é que nós tenhamos blocos, por exemplo, de marketing ou de ações que promovam a nossa marca pessoal para nós nos divulgarmos, por assim dizer, ao mundo. Depois, este plano estratégico deve ser, de certo modo, flexível. Nós não vamos conseguir controlar tudo nunca. E é importante que nós tenhamos a noção disso, e é importante que nós, no plano, tenhamos tarefas que sejam negociáveis e tarefas que sejam inegociáveis.
há determinadas coisas que nós temos de ser um bocadinho mais inflexíveis e nos defendermos para que elas sejam mesmo executadas no dia. Uma destas ações, que eu sugiro sempre que tenhamos todos os dias, está ligada com a prospecção. Nós podemos falar aqui de várias coisas, mas a prospecção acho que talvez seja a única, uma das únicas que nós não podemos estar a delegar para outras pessoas. Por isso nós temos mesmo de fazer, e se queremos que o nosso negócio cresça, é importante termos todos os dias alguma forma de prospecção, seja ela online, seja ela offline, passiva, ativa, enfim, mas não podemos deixar de fazer a prospecção, por isso, do meu ponto de vista, seria uma ação inegociável e temos de ter blocos para esse tipo de ações. Depois, ações negociáveis, o Fernando não está aqui, mas, por exemplo, nós estamos a pensar fazer aqui uma modificação numa folha de montra. Nós sabemos que é importante fazer aquilo, mas não é urgente, vamos adiando, vamos ajustando. Quando for possível, pegamos outra vez nas folhas de montra e reformulamos a folha de montra. E, no fundo, a ideia é mesmo esta, é nós, no plano, incluirmos ações que sabemos que temos de fazer e outras que talvez não sejam tão urgentes, incluímos no plano, mas nós já sabemos que se surgir algo mais importante, mais urgente, vão substituir essas ações. Por exemplo, eu não estava a contar que havia aqui uma visita de angariação. Ok, isso é prioridade. Portanto, esta questão da folha de montra fica para segundo plano, vamos fazer a visita de angariação, porque isto seria uma tarefa muito mais importante e nós temos de dar prioridade àquelas que são as tarefas de alta rentabilidade, mais um conceito que não vou expandir muito aqui. Portanto, no fundo, isto aqui é um exemplo, não está totalmente preenchido, mas é só para dar uma ideia daquilo que seria o plano estratégico, de dividirmos o dia em vários blocos. Eu aqui até uso cores diferentes, só para tornar mais consciente, mais visível aquilo que nós estamos a fazer e que temos até só de olhar para aquilo. Por exemplo, se usarmos o vermelho, se calhar são coisas mais urgentes, se usarmos um azul ou um verde, não serão tão prioritárias. E depois há aqui a questão do plano em si, o que é que seria um bom plano. Já sabemos que nós não vamos cumprir o plano inteiro, não vamos conseguir controlar tudo, por isso 100% do plano, aliás, se nós cumpríssemos 100% do plano, isto só significava que algo ali estava errado ou que o plano não era desafiante de todo, porque estávamos a cumprir todas as ações. Do mesmo modo, se nós não cumprirmos uma grande parte do plano, é importante que nós olhemos para aquilo que está a ser feito e ajustemos, porque, de certo modo, nós estamos a falhar em determinadas ações e temos de perceber o que é, e é por isso que este plano também nos ajuda ao longo do tempo. E este plano nunca vai ser perfeito. Nós vamos continuar a ajustar ao longo do tempo, a refinar as ações que fazemos, mas a ideia é que compramos 70%, 80% do plano, para lá está, nós chegarmos ao fim do dia, olhamos para aquilo, ok, isto foi feito, como é que isto foi feito, quanto disto é que foi feito, e medirmos aquilo que efetivamente aconteceu. Não ficarmos com aquela noção de que não está a acontecer nada, porque acontece sempre alguma coisa, a menos que não façamos nada, aí não acontece, é claro. Mas a ideia, lá está, é também nos ajudar não só a organizar, mas a estarmos motivados, porque efetivamente vemos que as coisas estão a acontecer, porque temos noção daquilo que estamos a fazer, no fundo. Pronto, de uma forma muito breve, o plano estratégico seria isto. Eu tentei só dar aqui algumas dicas sobre a construção deste plano e porque é que seria importante. E agora abro a sessão para perguntas, comentários, feedback. Estejam à vontade. Bem, muito obrigado ao Bruno. De facto, eu próprio já teria aqui um conjunto de apontamentos que tem aqui umas questões para colocar de forma prática, mas antes de colocar, até para não contaminar os outros, se calhar o objetivo, a desafio era esse, é desafiar-nos a colocarem as vossas questões, quem tiver,
e depois, então, se ninguém tiver, ou se ninguém tiver coragem, eu próprio que sou um desbocado, eu próprio vou pôr as minhas, que não são tão poucas como isso, mas gostava de ouvir-vos primeiro. Portanto, são convidados, quem é que é o primeiro ou a primeira, a ter a coragem de colocar uma questão ou uma crítica ou um desafio ao Bruno, para ele nos explicar de forma assim muito mais prática o que é que isto se entende e como é que a gente pode construir isto no dia a dia. Se calhar começo eu. Obrigada, Bruno, gostei bastante de ouvir. Estive aqui atenta às tuas palavras e aqui às muitas dicas que aqui nos destes. Estes slots temporais são maravilhosos, mas eu vou confessar que eu tenho muitas dificuldades, porque de repente eu estou a segui-los, há um telefonema, há uma situação urgente e aquilo vai tudo ao ar. É uma desgraça. Bem que também disseste que há aqui situações que podem surgir e que são, obviamente, primordiais e, portanto, temos que ter aqui alguma flexibilidade. Mas eu confesso que gestão de tempo é algo que, nos meus 62 anos, ainda não aprendi a fazer de uma forma razoável, eu já não digo perfeita, mas razoável, porque não é fácil neste tipo de atividade, e bom, e noutras que eu já tive também, ter bem esquemático e seguir de alguma forma, porque há sempre qualquer coisa que surge e que nos altere. Portanto, isto é uma aprendizagem, é um tema muito, muito importante, pelo menos para todos nós, e para mim em especial, que há algumas décadas que tento segui-lo e confesso que tenho muitas dificuldades. Os slots de 15 minutos é realmente algo que eu também tenho dificuldades, porque geralmente as tarefas que eu sigo, e depois, ainda por cima, sou uma perfeccionista que não sai das minhas mãos enquanto não, a coisa não achar que está minimamente, e portanto, estes 15 minutos geralmente têm a tendência de serem necessários mais uns minutos, e portanto, isto não é fácil, mas é um tema que todos nós devemos ouvir constantemente, regularmente, para ver como é que podemos, eu não vou dizer controlar, porque é algo que não faz sentido, mas pelo menos ter o objetivo de fazer algo muito, muito, muito parecido, pelo menos. Obrigada, Bruno, Obrigado, por estas dicas. Obrigada. Então, Olá, bom afinal, dia a todos. Posso? sim, então, Queria só fazer uma pergunta. O plano, quando fala em plano, faz o plano diário, mensal? De que forma é que faz esse plano? E em termos, portanto, quando não consegue, vamos imaginar, hoje estava a planear uma situação e não conseguiu cumpri-la, mas vai encaixá-la no dia seguinte? Como é que processa o seu plano? É assim, vai depender. Este plano que eu estava a falar era mais focado, digamos, para a semana, embora ele seja feito para todos os dias. Por isso podemos olhar para ele como um plano diário, embora ele seja um plano semanal. Depois, claro que nós temos outro tipo de planos que seriam mais mensais, anuais, só que isto já vai entrar aqui outro tipo de complexidade, porque vai estar muito ligado aos objetivos que nós definimos, depois a questão da missão, pronto. Olhando para esta parte do plano, que foi aquilo que eu apresentei, a ideia é, nós criamos um plano semanal, para essa semana, todos os dias vamos definir estes tais blocos. A questão de, ok, não fizemos esta ação hoje, passa para amanhã ou passa para o dia seguinte, depende muito da importância daquela ação para nós. E lá está, nós temos as tais tarefas negociáveis e inegociáveis. Esta tarefa que nós deixamos hoje é prioridade em relação a algumas que temos no plano amanhã. Se sim, ajustamos e colocamos para amanhã ou para o dia seguinte, quando for mais vantajoso para nós adicionarmos ao plano. Se não, vamos estendendo no tempo e ela depois entrará no plano mais à frente. Mas a ideia, no fundo, é esta gestão. E como a Elizabeth dizia, isto é complexo. Pode parecer muito fácil, do ponto de vista do conceito em si, mas gerir o tempo, organizar isto, ter estes blocos, é complicado. Precisamente também porque nós temos aqui uma série de fatores externos que vão interferir e mesmo fatores internos. Há dias em que nós não estamos tão bem e uma tarefa que normalmente se calhar demora-nos 15 minutos ou meia hora, naquele dia vai demorar mais. Por isso é sempre um jogo entre muitas variáveis que vão acontecendo
e nós, lá está, o desafio acaba por ser controlarmos, na medida do possível, estes blocos de tempo, quando eles efetivamente são importantes, mantermos esses blocos, tentarmos defender aquele bloco de tempo para que aquela ação naquele momento aconteça. E depois vamos ajustando aqueles que tiverem uma prioridade menor, por assim dizer. Respondi à pergunta, Carla. Sim, obrigada. No fundo, é traçar um caminho e depois andar ali a ver se realmente consegue Exatamente. cumprir ou não e depois ajustar. No fundo é isso. Exatamente. Por isso é que eu dizia que, no fundo, eu vejo este plano estratégico como sendo um mapa. Nós vamos ter as ações, vamos definir estas ações. Essas ações por si só também vão ser, no fundo, o caminho para atingirmos um determinado objetivo e aquilo que queremos fazer. E depois é Mas na sempre nossa um vida isso jogo é de sempre assim. ajustes. Nós quando acordamos já pensamos o que é que vamos fazer no dia, não é? É um Exatamente, bocado isso. exatamente. Por isso é que eu Ok. também dizia que acho que é um tema interessante, não só para o imobiliário, mas para a nossa vida em geral, porque isto é transversal a várias coisas que nós fazemos. Ok, obrigada. Nada. Bem, o desafio mantém-se. Quem é que é o próximo corajoso? Se não, eu vou aqui lançar já aqui uma aixa, porque eu gosto de coisas práticas. O Bruno falou que isto tudo começa com um plano semanal. Pronto, então, Bruno, eu para a semana tenho um objetivo claro, que é fazer 4 angariações e fazer um seguimento com 10 clientes muito motivados. Agora, portanto, o objetivo está claro, certo? Só que tenho 5 dias para o fazer, 8 horas por dia para fazer. Quais são as ações que eu não posso delegar e aquelas que eu posso delegar para depois conseguir que ações altamente produtivas, como tu disseste? É assim, a ver aquelas ações que não vai poder delegar era aquilo que eu dizia. Se quer ter angariações, vai ter de fazer prospecção. À partida, grande parte das angariações pode acontecer e acontece, mesmo depois de nós já estarmos há algum tempo no mercado, elas vêm ter connosco, por assim dizer. Mas nós não podemos deixar de fazer a prospecção em si, se queremos ter mais reuniões, mais contactos, mais angariações, e depois também não podemos delegar as próprias reuniões com os clientes. Convém que sejamos nós a ir falar com os clientes, nós é que estamos por dentro do assunto, somos nós que vamos apresentar os nossos serviços, somos nós que vamos falar com eles. Agora, nós temos de ver, já não me lembro o número que disse, 10 angariações, foi isso? 10, não, 4 angariações, pois. Tá? É que eu O plano também tem que ser execuível. Exatamente, era o que eu ia dizer. Nós temos de ser realistas, não é? Não vamos agora, de repente, numa semana, fazer estas 10 angariações à Não, partida. Mesmo essas 4, depende, e vai depender é, da maturidade do nosso negócio, por assim dizer. Agora, nós temos de criar determinadas ações, voltando à questão da prospecção. Nós temos várias formas de fazer esta prospecção. O David disse muito bem, nós só temos, 5 dias para trabalhar, se for assim que nós decidimos trabalhar durante a semana. Portanto, que ações é que nós podemos fazer para rentabilizar isto? Uma das formas que nós poderíamos usar é, como é que eu chego a mais pessoas em menos tempo, por assim dizer. E hoje em dia o online ajuda-nos muito nesta questão. Se eu quiser falar com as pessoas pessoalmente, se calhar, imagine, vou a uma feira, consigo falar com muitas pessoas. Mas, no mesmo tempo em que eu vou à feira e falo com 10 pessoas, se eu fizer uma publicação nas redes sociais, nesse mesmo tempo ela já atingiu uma centena de pessoas. Claro que podem ser mais frios, existem aqui outras variáveis a considerar, mas no fundo é também nós termos este jogo de complementarmos as ações que estamos a fazer, termos ações que sejam online, que sejam offline, temos ações que sejam ativas, em que nós tomamos, no fundo, a iniciativa e disputamos esta interação, e outras ações que sejam mais passivas, que seria a história dos posts, aquilo está lá, as pessoas vão ver, pode não ser agora, mas vai ser depois, e isto, no fundo, também vai construindo a nossa marca, e uma coisa leva à outra,
Mas a ideia é essa. A história das tarefas aqui de alta rentabilidade é nós conseguirmos rentabilizar esta prospecção, fazer com que as reuniões sejam o mais produtivas possível, organizar também estas reuniões na medida do possível para não andarmos, ok, 10 km para ali, mais 20 para acolá, se nós conseguirmos estabelecer aqui um roteiro. Só que isto aqui é um bocadinho também depois caso a caso, para ver o que é que nós podemos fazer e introduzir no plano. Por isso é que essa história do bloco de seguimento seria importante, porque eu, nesse bloco de seguimento, vamos imaginar, naquelas 2 horas, eu já vou definir um bocadinho este roteiro do que é que vou fazer para a semana, como é que vou fazer e os passos para ir fazendo essas ações ao longo da semana. Respondi à pergunta, David. Vamos ver se eu entendi. Portanto, ora bem. Então, eu para fazer 4 angariações já percebi. Prospecção diária. Todos os dias tenho que prospectar, não é? Certo. Online e offline. Eu posso pedir a alguém que me faça os posts, porque eu não tenho jeito, isso vai dar muito trabalho, portanto, é melhor não ocupar tempo aí. E enquanto ele está a fazer lá os posts e colocar lá os posts nas redes sociais, eu vou falar com pessoas, certo? Certo. Pronto. Convém que seja na minha zona, não é? Pronto. Então, se for na minha zona, como eu tenho que fazer 4 angariações, para eu fazer 4 angariações, normalmente tenho que fazer 10 reuniões de apresentação de. Isto aqui na minha taxa de conversão, como objetivo. Tenho que fazer 10 reuniões numa semana para apresentar os meus serviços, não é? Então, dessas 10 reuniões, dá para aí 2 por dia. Depois, eu tenho que fazer os estudos de mercado. Se metade deles, me disser, sim senhora, podes fazer o estudo de mercado e me dá os documentos, eu tenho 5 ou 6 estudos de mercados para fazer. Depois, lá para o final da semana, tenho que os apresentar e tenho que fechar as 4 angariações. Isto vai dar para aí umas 10 reuniões, 10, 15 reuniões com os clientes até fechar a angariação. Estou correto? Sim, agora a questão é, Pronto, para então, si é execuível? Se sim, ok, ótimo. era onde eu vou chegar. Então, como é que eu me vou organizar? Epá, enquanto a prospecção, enquanto eu vou lá visitar, marcar o cliente, também posso ir ao café e posso deixar lá uns cartões e uns flyers. Depois, a seguir, quando for levar o meu neto à escola, porque agora não tenho filhos, quando eu for levar o meu neto à escola, também posso passar ali por uma série de situações onde eu posso falar com pessoas, certo? Pronto, então eu tenho 2 reuniões por semana, por dia, para fazer em 8 horas, que são inegociáveis. É isto? Sim, se for esse o objetivo, para Não, si o faz objetivo é fazer sentido 4 seguir esse. angariações. Pois, por isso é que eu estou a dizer, se for esse o objetivo, desmontando dessa forma, sim. Agora, tendo em conta... Então isto até vai-me dar tempo para eu fazer um monte de coisas. Se calhar vai descobrir que tem mais tempo, então. Isto até é fixe. Então, afinal, não é preciso fazer assim tanto trabalho como eu pensava. É que eu pensava que eu trabalho para caralho. Pensava que tinha que fazer um montão de coisas. Normalmente, chego sempre atrasado às reuniões com os clientes. Depois tenho que arranjar um monte de desculpas porque tenho um monte de coisas para fazer. Afinal, eu não tenho assim tantas coisas para fazer. Só tenho que marcar as reuniões e fazer as reuniões com os clientes. Não é tão fácil quanto pareça, não é? Depois entra aqui esta questão. Mas se eu fizer isto assim e conseguir esta organização toda, delegar o que eu não quero fazer isto de forma organizada, assim, desde que faça as tais 15 reuniões na semana, e se eu fizer isto bem feito, fecho as 4 angariações, fico feliz e contente, para a semana torna-se mais fácil fazer o mesmo plano, ou não? Mais 4 angariações. Claro. Esse é o cenário ideal e é basicamente aquilo que eu dizia, de nós irmos refinando ao longo do tempo o plano também passa por aí, é nós percebermos aquilo que está a funcionar, ou aquilo que está a funcionar menos bem, ir ajustando, e é expectável que ao longo do tempo as coisas comecem a fluir de uma forma mais natural, por assim dizer, e consigamos organizar-nos melhor.
claro que isto não é fácil. Nós estamos aqui a falar e, dito assim, parece fácil, mas era como a Elizabeth estava a dizer, existem todas aqui outras variáveis que nós temos de ir aprendendo a controlar para chegar a este nível que o David estava a dizer, que até parece que sobra mais tempo, porque na realidade muitas vezes parece que nós estamos muito ocupados, mas nós não estamos focados. Estamos ocupados, mas não focados naquilo que deveríamos estar, nestas tais tarefas de alta rentabilidade, ou o nosso negócio ainda não tem maturidade suficiente que possamos delegar determinadas tarefas, e nós estamos aqui um bocadinho perdidos e neste jogo estamos a fazer algumas coisas que se calhar não são tão prioridade quanto isso. Mas lá está, isto ao longo do tempo a ideia é nós melhorarmos. Então, ainda temos aqui uma situação, como as quatro angariações é 100% da execução, o Bruno diz que só é preciso fazer 80%, então se eu fizer 3, fantástico, não é mesmo? Exatamente. Isto, afinal fácil não é. Se fosse fácil, qualquer um fazia, mas acho que é simples. Acho que é simples, temos é que ser, eu tenho que, no meu caso, tem que ser muito rigoroso. Primeiro, falar menos. Fazer com que as reuniões sejam mais pequenas. Não é? Depois, portanto, já ganho tempo. Se eu conseguir que as reuniões sejam mais pequenas, já ganho tempo. Depois, falar com as pessoas certas. Isto é, se é para falar com o cliente, não é para falar com o gajo do café, mas é o cliente. Certo? Portanto, eu acho que isto com um bocado de disciplina, um bocado de treino, ao fim do terceiro mês, um gajo já faz isto tudo com uma perna nas costas, ou não? Bem, arriscava a dizer ao fim do terceiro mês, de certeza. Então, terceiro mês, são quatro semanas, depender de quatro pessoa para semanas para pessoa. fazer isto assim desta forma. 4 semanas por mês, vezes 3 dá 12. A treinar isto, eu acho que consigo ao fim de 12 semanas atingir lá os 80% de produtividade para fazer pelo menos as ações que eu não consigo delegar. Já agora, Bruno, quais são as ações que eu não consigo delegar, que eu não devo delegar? Era aquilo que eu dizia. Para mim, o que não faz de todo sentido delegar é a questão da prospecção. Sou eu que, no fundo, devo estar a falar com as pessoas também para perceber quais são as necessidades delas, para conhecer melhor o mercado, e à medida que eu for falando com as pessoas, depois vou criando relação com elas. Por isso, sermos nós próprios a fazer esta questão da prospecção para mim é fundamental e é o principal desta história toda. Muito bem. Então, já que ninguém quer falar, eu vou continuar a provocar. Ok. Prospectar todos os dias. Se eu fizer isto todos os dias, ao fim de um tempo, opa, ou já ninguém matura, ou então eu sou o gajo mais conhecido lá do sítio. É aí que o David quer chegar, não é? A questão é que o David quer chegar é que se fizer isto todos os dias, chega-se a uma altura que o negócio rola, não é? Até porque se eu fizer 4 angariações por semana, ao fim do mês eu tenho angariações que chega e que sobra para trabalhar durante um meio ano, não preciso fazer mais nenhuma. Depois até posso escolher com quem quero trabalhar. Ou não será? O objetivo final acaba por ser esse também, não é? É nós depois conseguirmos gerir o nosso negócio de uma ou outra forma. A história do alavancar o negócio também passa por aí. Nós depois temos outra margem e, lá está, as ações que nós íamos fazendo vamos substituindo por outras que se ajustem mais àquele que é o nosso objetivo atual. Por isso é que isto acaba por ser um ajuste constante, o plano nunca vai ser perfeito e nós vamos continuar a refinar e a melhorar as coisas. Muito bem. Eu hoje já aprendi um monte de coisas e, portanto, para a semana já de certeza que vou trabalhar menos e fazer mais. Muito bem. Agora é preciso pôr em prática. Como é? Muito bem. Então, mais alguém quer partilhar, participar, criticar ou pôr questões? Eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa àquilo que o Bruno disse, e aqui um bocadinho da David e da Elizabeth, de quem já anda nisto há 10 anos e também já teve outras atividades profissionais,
Em teoria isto parece simples, ok? E acho que todos nós temos consciência disso. A questão é que há imensas coisas que nos aparecem no dia a dia. E, portanto, é óbvio que, em teoria, nós sabemos que se fizermos a prospecção todos os dias, que se fizermos as reuniões todos os dias, as coisas acontecem. A questão é realmente, como a Elizabeth disse, nós às vezes conseguirmos fazê-lo pelo número ilimitado de coisas que nos vão aparecendo na semana. E eu acho que o grande segredo nisto é a força mental. E por isso é que eu costumo dizer que este negócio é um negócio onde nós temos que dar mais e crescer mais enquanto pessoas. Porque a questão aqui mesmo é nós termos a força mental de estarmos blindados a todas as situações exteriores que nos vão aparecendo. E acho que isso exige muito trabalho, como a Elizabeth disse. Eu também já estou quase nos 50, a Elizabeth já está nos 60. Há pessoas que eu admiro porque delas próprias já têm essa capacidade de blindar, e se calhar é esse o grande segredo, mas eu acho que é trabalhar constantemente, para se chegar lá. Pronto. E é basicamente isso que eu tinha a dizer. Muito bem, então olha, vou dar um conselho a todos. Entendi agora aqui e percebi duas coisas importantes. Entendi agora aqui uma frase ou uma mensagem que uma colega nossa há uns anos começou a dizer e eu achava muita piada e não tinha entendido isso, agora entendi. Ela dizia assim: com uma visita por dia não sabes o bem que te fazia. Pronto, já entendi porque se eu conseguir fazer uma visita por dia a um cliente, uma reunião, seja o que for, uma visita a um imóvel, seja a fazer o seguimento a um cliente por dia, não sabes o bem que te fazia. Vai acontecer normalmente ou uma venda ou uma angariação. Pronto, já entendi isso. E agora, respondendo aqui à Carla, a questão é verdade, a questão da disciplina, eu sou o mais indisciplinado de todos, por causa disso, eu sou muito incapaz, ou tenho muita dificuldade em dizer não a qualquer pessoa, mas recomendo-vos aqui um livro de um amigo meu que se intitula Saber Dizer Não Sem Culpa. E aí a gente aprende a ser disciplinado e aprende a dizer às pessoas: olha, lamento, mas não pode ser. Olha, vamos agendar para outro dia, que há aqui ações que são inegociáveis que eu tenho que fazer e não posso. Lamento, mas agora não lhe posso atender. Olha, vou marcar aqui na minha agenda para falar mais tarde. Dependendo do grau de importância e da urgência da coisa. Já agora outra questão, outra lição que eu hoje me lembrei. Isto às vezes a gente lembra-se, né, de coisas que já aprendeu. Que é aquela capacidade que nós temos que ter, de disciplina, temos que ter de saber diferenciar o que é importante do que é urgente. E eu aprendi que a maior parte das coisas que são importantes não são urgentes, e a maior parte das coisas que são urgentes não são importantes. Portanto, este eu acho que é, mais uma vez, o segredo e a ciência de nós conseguirmos separar as coisas e tomar as decisões certas daquilo que é, o Bruno chamou, ações altamente produtivas. Pronto. O que é produtivo? É o que a gente tem que fazer sem delegar e sem negociar. O que não é produtivo? Podemos delegar ou negociar. Muito bem. Dito isto, desculpem lá a minha intervenção, não era para ser assim, era para ser vocês, mas vocês estão calados, portanto alguém tinha que preencher aqui o espaço, e, portanto, assim eu tirei as minhas dúvidas todas. Se não houver então mais... David, posso falar? Claro que sim. Sem de haver tempo. É assim, de facto, nós todos, eu costumo contactar com muitas pessoas, a maior parte deles tem problemas em gestão do tempo. Porquê? Porque, de facto, nós podemos parar tudo na nossa vida, menos o tempo. Mesmo que a gente pare o relógio, ele continua a funcionar. Outra coisa que a gente tem na nossa atividade, que às vezes dificulta um bocado as coisas, é nós temos atividades operacionais e atividades estratégicas, ou de planeamento. Geralmente as pessoas, pela minha experiência, são muito boas a executar e más a planear, ou são muito boas a planear e muito más a executar. Outra coisa que eu noto, isto passa bastante comigo, isto é a minha experiência, não é tanto os outros.
nós temos, todos nós temos um aeroporto para gerir. E nós todos temos uma torre de controle. O problema é a gestão de tráfego. Porquê? Entram no hipódromo para aterrar, ou seja, o telefone toca que chegou a Amazon, todo o planeamento e todas aquelas coisas que a gente tinha para fazer, esquece. Porquê? Porque pagamos no telefone, sim senhor, eu já vou tratar disso. Entretanto, o bloco de 15 minutos, o planeamento estratégico e as atividades para fazer no dia andou para a frente porque foi preciso tratar ou porque nós, erradamente, priorizamos aquele pedido e esquecemos de fazer a gestão do tráfego do aeroporto. E então parou tudo. Se calhar aquilo nem era importante, mas paramos tudo. Isto é o que é sempre numa ideia. E uma das coisas que também estou a fazer agora é me levantar às 5 da manhã. E desde 5 às 6 da manhã eu consigo fazer algumas coisas que é difícil de fazer durante todo o dia, porque a mulher não pergunta nada, a criança não quer ir brincar para o parque e também ninguém me telefona que está tudo dormindo. E eu consigo fazer melhor essas coisas a essa hora da manhã. Outra coisa que estou a implementar é esse controle de tráfego à moda do aeroporto. O senhor chegou para a última, espera em cima, há outros que chegar primeiro, você tem muito combustível ou não, espera aí um bocadinho, que já vou tratar do seu assunto assim que for possível. Não vou parar tudo por causa de uma pessoa. Outra coisa para nós é importante e tem a ver com o nosso dia. Tive a ver que e eu não apresentei resultados que queria por falta disso. Fui, ok, sim senhor. E já tenho a angariação, ok, muito bonito, angariação. Tchau, tchau, beijinho, beijinho, vou-me embora. E pouco falo com aquela pessoa. E eu agora instituí para quinzenalmente fazer relatórios aos clientes. Quando alguém me pede uma propriedade e eu peço a essas pessoas para me darem o feedback, não preciso saber com quem é que eles falaram, mas apresentar a 10 pessoas o que é que eles disseram, se gostar, se não gostar, se disser que está caro, que está barato, que é bonito, que é feio, que as janelas são redondas ou quadradas, e pego nesse mano para ele. E isso é uma coisa que estou-me a disciplinar a fazer. E o resultado disso é que tenho uma propriedade que estou a trabalhar, comecei há muito tempo a trabalhar com ela, que neste momento, dos iniciais, só tem eu e o proprietário. Os outros todos desapareceram. Desapareceram construtoras, outras imobiliárias, arquitetos, tudo desaparecido. Só ficou aí eu e ele. Lógico, o que é que vai acontecer àquela casa? Quem é que vai acabar por vendê-la? Vou ser eu. Porque acreditei. Mas eu também estou a fazer isso e estou a perceber isso há pouco tempo. O David tem-me ajudado a perceber bastante disso. E tem-me ajudado a perceber que, afinal, a doença do passado não pode existir, que é a depressão. A doença do futuro também não pode existir, que é a ansiedade de fazer ou não as coisas. E a doença do presente, que é a procrastinação, também não pode acontecer. A gente tem que fazer alguma coisa e perceber que temos que manter o nosso plano e que às vezes temos que dizer, olha, não posso,
e eu só posso falar consigo depois da manhã, não tenho tempo na minha agenda para isso. Isso não tem mal nenhum. Isso toda a gente vai dizer, opa, este trabalha bastante. E então, eu quero pessoas que trabalhem, que produzem. Eu vou esperar por isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou marcando coisas 3, 4 dias à frente na minha agenda. Eu estou fazendo as pessoas a esperar por mim. Eu quero falar com o senhor. Olha, eu hoje não posso. Só posso quarta-feira da próxima semana. De manhã, de preferência. Às 9 pode ser? Não, às 10. Ok, marca às 10. E estou fazendo isso. E estou vendo que, pelo menos, mais leads, pelo menos mais perguntas, pelo menos mais tempo com vendedores, com pessoas que me deram angariação, e estou a ter. E recebo mais chamadas. Mas digo, olha, desculpe, eu não posso responder isso agora, só amanhã, ou mais logo, duas. E para mim está a ter resultado. Javier, Ok, então, era isso. muito obrigado aqui pela partilha. De facto, foi um ótimo resumo se calhar, daquilo que tu conseguiste evoluir nos últimos tempos e na primeira pessoa é muito importante para toda a gente ver que, de facto, nós, se conseguirmos começar a implementar algumas medidas, nós, ao longo do tempo, vamos conseguir ser mais produtivos. Bruno, como convidado David, especial... David, desculpe, eu gostava de deixar aqui também umas palavrinhas para reflexão, está bem? Mas você tem os últimos 2 minutos, portanto, deixe-me aqui só acabar Ok. com o Bruno, para depois dar-lhe a palavra. Pode ser? Bruno, muito obrigado pelo tema. Como vês, foi uma coisa, parece simples, mas é complicada, porque bate mesmo naquilo que nós temos que assumir que temos que fazer. E, portanto, foi com uma clareza enorme, foi muito rico. Eu próprio aprendi aqui um conjunto de coisas, tirei aqui um conjunto de apontamentos para tentar me meter. E, num minuto, depois que ouviste tudo aqui, diz-me lá o que é que tu podes contribuir para ajudar esta malta. Onde é que tu estás? Como é que a gente pode pedir-te a tua ajuda? É assim, é muito fácil de me encontrar. O meu número e o meu e-mail está em todo o lado, mas também podem falar consigo para pedir os meus contactos, podem falar comigo diretamente, não há problema nenhum. O que é que vai acontecer? Eu não vou poder fazer o plano de ninguém, mas se alguém quiser fazer aqui um esboço deste plano, mostrar, pedir opinião, algum feedback, tudo muito bem. Depois vamos entrar aqui numa questão, e só também para terminar, e eu vou reforçar aquilo que o David frisou, é muito importante nós sabermos dizer não, nós termos a consciência de que às vezes nós temos de deixar determinadas tarefas e dizer que mais tarde voltamos a elas, dizer isto a nós mesmos. É muito complicado, parece simples, e na realidade é simples o conceito em si, mas não é fácil de pôr em prática isto, dizer não, e leva muito tempo a aprender a dizermos não às pessoas, sem que nos sintamos de alguma forma culpados. Se calhar aquele livro que o David sugeriu, recomendou, é bom nesse sentido também. Muito bem, então, Paula. Ok. Eu gostava de deixar aqui algumas perguntas para, antes de começarem a fazer o plano de atividade semanal. Estas perguntas eu acho que são pertinentes para nós realmente termos aqui um plano de atividade semanal equilibrado e produtivo. Começando, quais são as principais prioridades para esta semana em termos de visitas a imóveis, reuniões com clientes e acompanhamentos? Quanto tempo deve ser alocado para a prospecção de novas leads em vez de manter relacionamentos com clientes atuais? Quais as prioridades ou listagens precisam de atenção e promoção imediatas? Isto é importante porque nós não devemos só pensar na angariação, mas também, se angariamos, também temos que pensar na promoção. Quais os dias e horários são os melhores para se agendar as visitas aos imóveis e maximizar a disponibilidade do cliente? Com que frequência as atividades de marketing
quer dizer, os posts nas redes sociais, campanhas de email marketing, por exemplo, devem ser programadas durante a semana. Algum evento networking ou oportunidade de desenvolvimento pessoal que deva ser incluído no plano desta semana? Quais as tarefas administrativas, contrato, toda aquela papelada para a introdução das angariações precisam de ser concluídas e quando elas devem ser agendadas? Como posso incorporar tempo para a pesquisa de mercado e me manter atualizado sobre tendências imobiliárias na programação semanal? Quais são as metas realistas para fechar negócios ou avançar nas negociações desta semana? Como o tempo deve ser administrado para o desenvolvimento pessoal? Como aprender novas estratégias imobiliárias ou participar em workshops? Eu acho que isto fecha o ciclo todo da nossa atividade e antes de vocês começarem a construir, eu acho que deve ser importante cada um, claro, ajustar também, no fundo, porque alguns agentes estão mais virados para a venda e com clientes compradores e outros para a angariação. É fazer este tipo de perguntas, começarem a ter as vossas respostas e a partir daí, sim, começarem a fazer um plano semanal que seja produtivo, que isso é que é muito importante, porque nós temos que pensar num todo. Porque, no fundo, a nossa atividade é um relacionamento de pessoas para pessoas e nós também parte muito aqui do nosso desenvolvimento pessoal e é muito importante nós colocarmos estas questões. Não sei se foi útil, se não foi, mas é esta a minha perspectiva para se ter um bom plano semanal. Fantástico, bem. Nada como a gente ter aqui um grupo, uma comunidade de pessoas que pensam nestas coisas, que ajudam as outras pessoas com a sua experiência e também, durante o tempo, lá está, deixar aqui o checklist prontinho para agora, é só executar. E nada melhor, como já excedemos o tempo e muito, quero pedir desculpa por isso, que o nosso compromisso é que não ultrapassássemos as 9h30, já lá vão, mas rapidamente agradecer a todos pela vossa presença e antes de terminar, lembrar e dizer que a próximo webinar da Invictus Academy será, deixa cá ver, no dia 18 de outubro, à mesma hora, 8h45, e a Paula Pedroso, nada mais, nada menos, será a convidada especial. Ela ainda não sabe, vai saber agora. É a convidada especial para esse workshop. Ela tem 2 semanas para preparar um tema. Ela até pode pegar aqui no checklist que deixou e começar a trabalhar, ou então preparar um tema que seja importante para, no seguimento disto, nós conseguirmos sermos mais produtivos e termos um estilo de vida muito melhor e também conseguirmos então organizar-nos melhor. Portanto, Paula, só no minuto, o que é que vai pensar e o que é que nos vai apresentar para a gente fechar isto? David, eu vou pensar, não posso dizer já o que é que eu vou apresentar, porque eu acho que a sessão do planeamento está fechada com as questões todas que eu vos deixei para vocês refletirem, porque o plano é vosso. É só começar a colocar questões, não é? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? Que tempo é que eu devo ter? Que tempo é que eu não devo ter? Porque eu vou só deixar aqui uma dica. Eu aprendi na Remax que para se ter uma reunião de angariação deve-se fechar uma manhã ou uma tarde. Portanto, se eu tenho que ter 10 reuniões, eu não faço mais nada. Porque um dia tenho 2 e acabou, não é? Isto Isto teoricamente. Isto está a começar mal, porque eu tenho uma reunião agora às 11 horas para fechar uma angariação, eu estou lixado, então não vou fechar a angariação. É isso que eu estou a dizer. É aquilo que a nossa atividade também evolui consoante a nossa experiência. Ok? Portanto, não se fixem muito por padrões, façam ajustado a cada um de vós pela vossa experiência, o tipo de clientes que têm, etc. Eu vou pensar num tema que brevemente irá ser divulgado, com certeza. Eu Muito quero bem. que seja entusiasmante e que deixe alguma coisa positiva para cada um de vocês. Muito bem, muito obrigado. Já sabem quem é que é a Paula Pedroso, que vai ser a nossa próxima convidada especial, que vai nos trazer aqui um tema também de muita importância, com certeza.
Aqui o objetivo deste webinar também é que toda a gente que queira ou conhecer, ou começar, ou continuar, ou melhorar a sua carreira esteja presente. Nós estamos abertos a toda a gente. Ajudem-nos a divulgar estes eventos que no fundo são a nossa contribuição para o mundo, a nossa parte social. Tragam outros amigos, outras pessoas, convidem pessoas a participar se acharem que pode ser útil para elas também. E se não acontecer, se for útil para vocês, estejam presentes. Muito obrigado, até à próxima oportunidade. Bom fim de semana a todos, bons negócios e esperamos que daqui a 15 dias toda a gente diga: eu já consegui elevar o meu padrão de produtividade em tal %. Isso é que é importante. Um abraço a todos. Obrigada, um bom fim de semana a todos. Obrigado a todos e bom fim de semana. Bom fim de semana.